Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Regiane, onde ela responde as nossas perguntas. E se você, por acaso, ainda não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, pois o link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda e fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Talvez eu devesse contar a minha última, então. Vou contar a minha última. Você que sabe. Pode contar a última, a penúltima. Não, porque teria mais situações assim, por exemplo. Estávamos eu e o meu marido atual na praia com mais amigos, numa casa, enfim. E, coincidentemente, aquele dia era 25 de fevereiro, era o dia de aniversário do meu casamento com o meu ex-marido que faleceu. E eu fiz uma mentalização naquela noite por ele, rezando, enfim, né, que era aniversário do casamento, enfim. E no outro dia de manhã, o meu atual marido me contou que sonhou que eu estava vestida de noiva. Interessante isso, né? Aí eu disse, pois é meu aniversário de casamento. E qual é a última experiência? A minha última experiência foi um pouco diferente das outras, porque eu tentei uma programação. Eu tenho uma prima que mora no exterior e nós temos uma afinidade muito grande, pelo menos eu por ela, acho que ela por mim também. E ela está passando ainda por um problema de saúde bem sério. E eu não poderia vê-la, enfim, eu queria muito. E a gente, conversando por telefone, programamos então de tentar nos encontrarmos numa projeção. Ela também conseguia isso eventualmente. E nós marcamos então para nos encontrarmos numa projeção. Como a diferença de fuso no país dela era em torno de 4 horas, mais ou menos, nós combinamos um horário que ficaria melhor para ela e melhor para mim, para que estivéssemos num horário, porque vai que o tempo, né, o tempo... esqueci de um detalhe importantíssimo naquela minha projeção agora. Pode falar. Eu perguntei para a mulher que me entregou a folha que parecia um tablet, enfim, que anos nós estamos? E ela me disse 9.648. E eu disse, meu Deus, mas o que acontece com o tempo? O tempo, em cada lugar, em cada plano que você está, o tempo é diferente. E ele só é importante para quem divide com o mesmo plano. Mais ou menos isso que ela me falou. Tá, então voltando agora, eu programei a projeção astral com a minha prima e combinamos de tentar uma semana. Foi um dia, foi 2 dias, foi 3 dias, foi 4 dias e tal. E ela estava tão doente a ponto de não ter, não tinha energia nem para falar o telefone. Às vezes tinha um pouquinho de melhora, piorava, enfim, mas eu fui tentando, fui tentando. No último dia que nós tínhamos combinado, eu consigo me projetar, mas eu estou em outro lugar. E eu não vejo nada. Eu pensei assim, estou no lugar errado. Meu Deus, o que é isso? Porque vocês combinaram um determinado lugar, é isso? No astral. Combinamos de nos encontrarmos no astral. Podia ser em qualquer outro lugar. Mas como eu não via... Mas eu não entendi. Você não estava no astral? Eu estava no astral, mas eu não via. Então por que você diz outro lugar? Porque ela não estava lá. E eu pensei, eu estou no lugar errado. Foi isso que me veio na mente. Que eu estava no lugar errado. Não consegui pensar ali, não. Ela não conseguiu sair, ou, né? Foi o que eu pensei. Ela
eu estou no lugar errado, porque ela está em algum lugar. Eu sabia, eu tinha certeza que ela estava em algum lugar. Ali, com o meu corpo que eu estava, eu sabia que ela estava em algum lugar. E nisso que me veio que, eu estou no lugar errado, apareceu uma roda de várias cadeiras dessas antigas de madeira e palha, e várias mulheres sentadas nessas cadeiras, com a cabeça baixa, com as duas mãos juntas assim. Eu comecei a olhar essas mulheres ali, e olhava e me parecia familiar, aquelas mulheres me pareciam familiares, mas eram mulheres de 40 anos, sei lá, em roda, em cadeiras, cada uma com a cabeça baixa, com as mãos assim. Quando uma levanta, olha para mim, levanta a cabeça, não levantou o corpo, e é a mãe dela, que já morreu. Ela estava com um terço na mão, rezando. E todas as outras também estavam rezando juntas, estavam fazendo um círculo de oração ali. E era a mãe dela que me olhou com um olhar nem tão alegre, nem tão triste, como quem diz, eu estou fazendo o possível. E nisso, voltei para o meu corpo, mandei a mensagem para ela, ela disse que não conseguiu, mas eu achei foi muito significativo. E ela ainda está batalhando com a saúde dela. Podemos passar para as perguntas? Podemos. É interessante você ter tido lembrança de 2 anos e muitas pessoas estranham essa capacidade, mas muita gente tem isso. E é interessante que tem gente com lembrança de quando estava no ventre da mãe, inclusive. Até casos em que a pessoa sentia que o corpo estava no ventre da mãe, mas ela tinha uma visão a partir de fora do ventre. As possibilidades são bem amplas. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você, quando teve esse raciocínio, ela está louca? Ela está pensando que eu vou me jogar daqui? Que é um raciocínio claramente adulto. Eu pergunto, era um raciocínio claramente adulto de alguém que sabia que era filho dela, ou nesse momento que você teve esse raciocínio, você nem levava em conta ou nem pensava se era filha ou não dela? Olha, esse sentimento é bem interessante de explicar, porque é assim, Carlos. Eu, quando me lembrava dessa cena, me sentia culpada até por dizer, mas ela tá louca, falando assim com a minha mãe, que eu só chamava de senhora. Nós chamamos os pais, na minha geração, de senhor e senhora. E ali, a voz diz, ela tá louca, ela tá achando que eu vou me jogar daqui. Era como se fosse um espírito ainda não adaptado à condição de filha da minha mãe. Indo para EQM, na boia do caminhão, essa voz que falou, Nade, mexa os pés e as mãos. É interessante que essa voz nunca se atrasa, né? Em todas as condições de perigo, não importa a EQM, ela está sempre lá no horário certo. Não é como a gente aqui no mundo material que volta e meia, desculpa, cheguei atrasado. Essa voz você escuta ainda hoje? Já escutei várias vezes. A última vez que eu escutei essa voz, deixa eu me lembrar. Eu até tenho anotado em algum lugar, mas escutei quando a minha cachorrinha, a Lindinha, estava doente e faleceu. Eu tinha levado ela para o veterinário, ela já era velhinha, estava com 12, 13 anos, mas tinha levado ela para o veterinário e era de madrugada, ela estava ruinzinha e eu deveria ter saído de madrugada atrás de um veterinário, embora eu pensasse, meu Deus, quem que vai estar aberto aqui? Eu moro numa cidade, já faz tempo, e eu moro numa cidade pequena, relativamente pequena, mas eu escutei, você vai se arrepender, e ela morreu.
Mas por que você escutou "você vai se arrepender"? Que é a mesma frase que você falou para o seu... Eu deveria ter feito mais. Foi isso que eu entendi. Você vai se arrepender por não ter saído de madrugada. Eu entendi por isso. Eu entendi por isso. Você se sentiu julgada por essa voz? Me senti. Me senti. E ainda hoje você se sente julgada por essa voz? Me sinto. Algumas vezes? Essa voz nunca veio para me incentivar ou me parabenizar. Ela vem no momento que eu estou numa dúvida imensa e que eu opto por alguma outra coisa. É uma voz que é de um outro corpo meu e não eu. Ela tem uma postura de não incentivar você em ir para um caminho ou para outro, e sim de julgar você, é isso? Parece que não julgar, parece que na tentativa de eu cumprir meu plano divino. Eu acredito que a gente tem um plano divino. A gente tem... Eu em alguns pontos, eu sou determinista. Eu acho que algumas coisas da tua vida estão pré-determinadas. Pré-determinadas, ou você fez um planejamento e você teria aqui o livre-arbítrio de seguir à esquerda ou à direita? Você acha que está tudo determinado? Não tudo, mas pontos fundamentais eu tenho essa certeza, porque a mim já aconteceram coisas que me deram essa certeza. Isso a que você se refere seria algo que você teria decidido antes de vir para cá? Com certeza. Um plano pré-estabelecido por algo maior, né? Fosse Deus, vamos supor, e por nós, que traçamos um plano e a gente está aqui tentando como se fosse um laboratório, não vou dizer, mas uma escola. Então deixa eu entender, você sente como se aqui a coisa já tivesse determinado, porém antes de vir para cá você teve o livre-arbítrio na hora que você traçou esse plano? Sim, traça junto, você escolhe determinadas coisas. Você tem que atingir esse ponto e esse. Por aonde você vai, aí você escolhe. Você falou que você é um pouco determinista, que é como se não houvesse livre-arbítrio, já está tudo traçado. Não, esses pontos são determinados. Então, nesses pontos, que são os mais importantes, existe um determinismo. É a minha opinião, né? Diante das coisas que já aconteceram comigo, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo desse determinismo. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu fiz um desenho de um menininho, um desenho de um menino, e não sei se eu copiei de algum lugar, eu estava na aula, eu gosto muito de desenhar, desenhava um monte, e esse desenho eu guardei desse menininho. Depois de ter o meu filho, quando ele tirou uma foto na escola, que veio aquela foto, mas essa foto eu tenho essa foto já tem em algum lugar, eu já vi um belo dia organizando uma papelada e tal, eu achei o desenho. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para você. Acho que eu tenho no meu celular. O desenho que eu fiz quando eu tinha 17 anos de idade, eu era número 22 da escola, tá escrito número 22, Regiane e tal. O desenho do menino. E depois a foto da escola dele, você vai ver que é a mesma criança. E outra, quando eu não tinha meu filho ainda, vendo o álbum de foto do meu ex-marido na casa dele, tem algumas fotos que eram muito parecidas com ele. Eu não tinha um filho ainda, não tinha planejado ter filho ainda, e aquilo me causava uma emoção tão grande, eu chorava e eu não conseguia parar. Era um choro convulsivo que depois eu fui entender, eu não entendia, nem a minha sogra entendia, ninguém entendia. Indo para
o afogamento, você caiu na água. Você imediatamente se viu acima da água ou teve um momento que você viu seu corpo a partir de um ponto de vista também dentro d'água? Me parece que eu estava nos dois lugares. Me parece que eu estava embaixo d'água porque eu via a cor da água, que era escura, e eu estava em cima vendo aquela panorâmica de desenho que passava. Você também estava embaixo d'água vendo o seu corpo, porém fora dele, como se você tivesse simultaneamente uma visão de cima e outra de dentro d'água? É estranho poder dizer isso, porque a visão que a gente tem, ou está num lugar ou está no outro. Mas eu conseguia, parecia que tudo era ao mesmo tempo. Eu estava me vendo lá embaixo, eu estava vendo o que acontecia na beira, eu estava vendo aquele filme passar, e eu estava vendo a água. Como se você fosse um corpo, digamos, um corpo extrafísico também dentro d'água olhando para o seu corpo físico? Possível, parecia que ou a visão é tão panorâmica que você se sente em todos os lugares, não sei. Mas parecia que eu estava tudo que dizia respeito a mim não passava longe da minha percepção. Você, em que momento passou a ver esse filme? Olha, não demorou muito. Para mim, parecia uma distração lá embaixo. Que cenas que você via? Não consigo determinar. Você se lembra do sentimento? Você gostou de ver? Você ficou preocupada? Ficou triste? Foi interessante eu ficar vendo aquilo. Foi interessante, era tipo uma história em quadrinhos, era um gibi que passava ali. Era desenho que passava ou eram cenas da sua vida, mesmo sendo tão curta ainda? Não consigo identificar. Isso eu não posso dizer. Não lembro das cenas que apareciam ali. Porque eu via tudo, eu via minha mãe lá preocupada, gritando, eu via o meu pai, eu via meu corpo lá deitado. Você acompanhou o tempo todo? Quando estava dentro da água, você viu retirando, levando para lá e seu pai trazendo você de volta. Uhum. Mas as cenas de dentro do filme, você não sabe dizer se eram cenas reais ou se eram desenho animado representando as cenas. Para mim era desenho animado. Naquele momento, hoje pode ser que, claro, pode ser que tenha sido cenas da minha vida, mas lá para mim era desenho animado. Aí você falou, morrer deve ser isso, né? Sim, olhe só o paradoxo. Não tinha medo da morte, não tenho ainda medo da morte, mas, no entanto, eu sou claustrofóbica, olha o paradoxo. Você não tinha medo da morte significa o quê? Você pensava na morte e não tinha medo ou simplesmente não pensava na morte? Eu subia na árvore num ponto mais alto que tinha, eu passava numa tábua entre um rio, que tinha um riozinho que passava para ir para a escola, eu passava ali naquela pinguelazinha, era pequena. Você era destemida. Destemida, isso aí, destemida. E nos parques de diversão, nos brinquedos mais arrojados, destemidíssima. De alguma forma, eu sei que você era muito jovem para eu fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. De alguma forma, você teve algum tipo de surpresa durante a EQM, de estar vivendo aquilo? Porque veja só, você com 2 anos, você respondeu como se você fosse adulta. Então posso imaginar também que aos 6 anos, você também poderia ter um tipo de lembrança de pessoa adulta. Você se surpreendeu com o que você viu de alguma forma ou tudo parecia normal? Não, eu não. O meu pensamento não era de uma criança normal, não era. Eu tinha, tipo assim, parece que a sensibilidade emocional minha era muito aflorada. Eu sentia quando alguém era ruim, quando alguém era bom, quando alguém era isso. Como eu não entendia isso, então isso me causava... Diz a minha mãe que eu até tinha desmaios. Provavelmente eu saía do corpo. Eu tinha desmaios. Quando
alguém me contrariava, ou que eu tinha certeza de uma coisa e alguém... Enfim, tinha uma personalidade assim muito preponderante para a idade. Isso depois da EQM ou mesmo desde antes? Isso eu não sei dizer. Você nos contou aqui várias saídas do corpo depois da EQM. Eu pergunto a você, você faz algum tipo de distinção entre essas saídas do corpo e a EQM? Olha, eu fiz esses dias, porque eu tenho um problema muito sério de sono, né? Eu fiz uma... Como é que chama aquele... Meu Deus, Sonoterapia? Não é sonoterapia, é um exame que você coloca um monte de coisa aqui. Não é um eletroencefalograma, não é isso. É um que eles te monitoram, você coloca ele todo. Fazia tempo que era para eu fazer, mas... Enfim, a minha mãe também não dormia. A minha mãe disse que quando estava grávida de mim, ela não dormia. Ela tinha esse mesmo problema e eu passei minha vida inteira com esse problema. Até hoje? Até hoje. E eu acredito que seja essa facilidade que eu tenho para me lembrar das minhas projeções. Porque o meu sono é muito leve. Eu tenho em torno de 52 dispneias, eu acho que é o contrário da apneia, mas é que uma falta também de ar, ficar uns segundos sem respirar durante o sono. Então eu acordo muitas vezes. Mas a minha pergunta é um pouco diferente. A experiência em si da EQM e as experiências que você teve nas saídas do corpo, o que elas têm em comum e onde elas são diferentes? As experiências são similares. Tanto que quando eu vi o teu programa e ele trata só de EQM, eu fiquei pensando, por que ele não trata também de projeção astral? Porque eu acho que o princípio é o mesmo. Entende? Eu acho que é muito similar. É praticamente a mesma coisa. Você, nas saídas do corpo, você também teve essa experiência de parecer que está em todos os lugares, de ter vários pontos de vista? Sim, na projeção teu deslocamento é diferente, tua visão é diferente, tudo é diferente. É igual, vou te dizer, é igual a EQM. O que acontece, você ultrapassa um plano, a experiência é igual, só um está quase morrendo, talvez a EQM te reporte para algo mais significativo na tua vida, né? Porque é um momento de você abandonar a tua experiência aqui e ir para outro lugar. Talvez ela se refira a isso, por isso que ela é mais significativa, né? Você, em alguma experiência de saída do corpo, você se viu diante de um limite que você não poderia ultrapassar? Não. Durante a EQM, você sentiu esse limite em algum lugar? Não senti. Na EQM eu não senti que ia morrer. Mas na minha projeção extrafísica, aquela que eu fui para vários lugares, eu achei que eu tinha morrido. Indo agora para os sonhos lúcidos, você diz que em alguns você voava, outros que você estava dentro de um bunker, e você sonhou também com um senhor bem mais velho que puxava e abraçava. Tem algum detalhe que você queira dar sobre uma dessas experiências? Onde era esse bunker ou bunker? Não sei. Era futuro ou era passado? Acho que era passado. Não sei. Agora você me deu a ideia que pode ser futuro, não sei. Eu pensava em passado, mas pode ser futuro, não sei. Mas a questão do homem que me puxava, eu fui reconhecer esse homem que é hoje meu atual marido. Mas você disse que você sentia um pouco de medo ali. Sentia medo. Eu sentia medo, porque daí, quando eu estava lúcida, eu dizia, nossa, alguém, né, parecia um rapto. E era a fisionomia idêntica. Tanto que quando eu o conheci, me surpreendi e, enfim, eu vi que era aquela mesma pessoa. Naquela experiência em que a voz, de novo, você com 22 anos, você falou, vou casar com ele. Essa voz era a mesma. A mesma voz.
a mesma voz vinda do mesmo lugar, porque às vezes você tem uma intuição, às vezes você tem um pensamento, pensa alto, às vezes você constrói teu pensamento, são situações todas diferentes uma da outra. E às vezes essa voz que vem de alguém que é você mesmo, mas não desse corpo físico que a gente tem, é essa voz. Você falou agora que essa voz que é você mesmo. Por que você diz isso? Você tem essa crença de que você está em outro lugar falando com você aqui e que tanto lá quanto aqui são você? Porque a voz, ela usa um tom mais autoritário, essa voz. Ela usa um tom mais autoritário. Mas eu posso reconhecer que ela tem uma similaridade com a minha voz. Ela não é exatamente a minha voz, mas ela tem uma similaridade, como se fosse um outro corpo meu em algum lugar, ou quem sabe meu anjo da guarda. É muito mistério. Porque tem gente que acha que diz que nós não cabemos inteiramente num corpo físico, que só uma parte nossa que está dentro do corpo físico e que quando nós saímos, nós encontramos esse eu na totalidade. E daí que vem que nós entendemos mais as coisas. Isso não estou nem defendendo isso, nem dizendo que é assim, estou dizendo que algumas pessoas relatam isso. Isso faz sentido para você? Eu acredito que é só uma possibilidade de tantas que podem acontecer. Sobre a sua claustrofobia, você viu numa regressão que você mesma fez, você viu um acidente onde você estava com a sua irmã, só que era um rapaz naquele momento. E você entendeu isso como a explicação sobre a sua claustrofobia. Você entende que, de alguma forma, essas situações acontecem não só na regressão, mas também em situações de saída do corpo, como se alguém estivesse talvez passando informações para você através dessas situações? Por exemplo, você fez uma regressão, mas por que você viu isso na regressão? É um mistério, né? É um mistério. E como que eu identifiquei? Aí é que tá, como que eu identifiquei minha irmã? Era minha irmã. Que eu olhei, depois eu liguei, no outro dia liguei. Olha, era você lá, era um rapaz, cabelos cacheados e engraçado, ela tem o cabelo liso e ela é louca para ter o cabelo cacheado. Que engraçado. Não é porque ele se parecia fisicamente com a sua irmã, você simplesmente sabia que era a sua irmã. Sabia que era. Quando olhou para mim com os olhos, porque os olhos me revelaram que era ela. Quando a voz falou, dessa vez para você, você vai se arrepender. Eu comentei naquele momento que parecia uma espécie de julgamento. Você diz que você poderia dizer que é como se ele estivesse tentando fazer com que você seguisse o plano anteriormente traçado. Sim, só que não é tão específico, né? Tipo assim, o recado parece que nunca é completo, que você tem que fazer a tua parte. É como se você fosse incentivada a isso, mas que a vontade de fazer tem que partir de você. É aí que há o aprendizado. Mas você sentiu que quando ele falou você vai se arrepender, ele ainda achava que você podia mudar de opção para não se arrepender? Não. Falou como se eu já tivesse decidido. Ele não tentou mudar você enquanto era tempo. Quando essa voz falou através de você para o seu ex-marido, você vai se arrepender, você se assustou? Me assustei. Me assustei porque era muito contundente para dizer aquilo. Porque ele tinha tirado o menino dali e tal. Não, na minha cabeça até não haveria razão para eu dizer algo tão ríspido assim. Porque, afinal, seu marido não fez nada de tão... Não. Seu marido se assustou? Não.
Eu não falei também, eu não falei rispidamente que nem a voz. Ela veio para mim e eu falei, e ele não, ou não tem entendido, né? Ou talvez ele não tenha entendido assim, mas ele ficou chateado, deitou, dormiu. Mas, deixando claro, não é que você ouviu e você falou, você disse que a voz falou usando seu corpo. Carlos, no mesmo momento eu falei, mas a forma como eu ouvi e a forma como eu falei pode ter sido diferente. A lembrança é que eu ouvi a voz, mas eu falei. Ah, então você não consegue ter certeza se essa voz usou o seu corpo para falar. Certeza. Não, a voz não veio antes de eu falar, veio no mesmo, como se eu fosse o canal. Como se falasse aquele tudo. Não foi uma frase que você escolheu? Não. Ou seja, essa voz falou através de você? Falou através de mim. Mas aí é que eu digo, a forma como eu me ouvi e a forma como saiu, eu não sei se foi a mesma. Vamos falar do tsunami. Esse tsunami é passado ou é futuro? Eu acho que é passado. Acho que é passado porque o meu filho era pequeno e eu, pelo que no meu colo, era o meu filho de hoje. Mas você não viveu essa cena com ele? Não. Então como é que fica sendo passado? Você acha que seria numa outra existência? Provavelmente. Da mesma forma como o pássaro, da mesma forma como o gorila. Uhum. Aí nós chegamos na grande experiência que você contou, que foi em 2013. Você falou em 4 horas da manhã, quando você e o filho estavam na cama, mas a experiência começou às 5h40, certo? Isso, porque ele dormiu, mas eu não consegui dormir. Eu fiquei ali ainda, pensando, revendo tudo, e não consegui dormir. Não conseguia dormir, daí peguei o celular para ver a hora, né? E era 5h40, eu pensei, meu Deus, 5h40 e eu ainda não consegui dormir nada. Você diz que você foi sugada para cima e que você enxerga um planeta, de repente. Era o planeta Terra ou não? Era o planeta que eu estava deixando. A Terra. Uhum. Indo para cima, e daí no pensamento, eu não posso deixar meu filho com toda essa burocracia, como é que ele vai resolver isso sozinho? Mas veio num segundo e num segundo sumiu essa necessidade. É muito interessante você falar que você sentia, você via com muita nitidez as pessoas, digamos, que estavam como você, ou seja, sem o corpo físico, e com menos nitidez as que tinham corpo físico. Sim, mas olha só, eu não me via. Eu não lembro de eu olhar para o meu corpo. Eu não lembro de olhar para o meu corpo. Mas eu estava ali porque meu tio também me reconheceu. O meu primo também me reconheceu. E eles estavam como se eles estivessem vivos. Como se na Terra, vamos supor, na Terra eu os veria como fantasma. E lá eu vi eles como se fosse... Com a melhor nitidez possível. Com a melhor resolução possível. Uhum. Enquanto que os de fato vivos tinham uma nitidez pior. O contrário, né? Sim, porque você estava lá. Pois é. Aí depois eu fui, depois você vai emendando as coisas. Nossa, mas por que isso? Na minha cabeça eu tinha morrido. Aí eu me dei conta, eu tô me relacionando com os mortos e os vivos não estão me percebendo. E você tinha a mesma lucidez que você tem agora falando comigo? A mesma lucidez. E esse seu tio que te falou, eu sei o que você está procurando. O que você estava procurando? Não sei. Talvez a resposta para algum monte de coisa. É interessante, você diz que num instante você viu as partículas que fazem as coisas, micropartículas. É interessante porque o conceito de cor, ele não existe nessa dimensão. O conceito de cor é uma coisa que tem a ver com... cérebro, né? É um pouco mais complicado. Não existe um elétron azul e outro verde. Esse conceito não existe nas partículas elementares que constroem toda a nossa realidade. E eu tendo a achar que o que você estava enxergando eram as partículas que fazem a nossa realidade. É interessante você ter visto
Que algumas tinham uma cor, que outras tinham outra cor. Confere, foi isso mesmo, né? Sim. Eram bolinhas que se rodavam entre si, mas tinha um conjuntinho de umas aqui, outra aqui, todas geometricamente distribuídas, e elas, uma próxima a outra, que daí, quando eu fui chegando perto, elas foram se distanciando geometricamente, só que nelas, cada ponto se transformava em um monte de bolinhas, que eu não sei contar quantos, era 4, que se voavam entre si, coloridinhas. Você está querendo dizer que quando você chegava bem perto, você percebia que cada bolinha, na verdade, era um conjunto de bolinhas? Uhum. Você via essas bolinhas onde? No ar, nas pessoas, nos objetos ou em todos os lugares? Só dentro daquele tablet, que eu digo tablet, na época acho que nem sei se tinha, é aquele tablet branco, fino, que parecia uma folha dura, que se transformou numa tela. Eu peguei num formato, era um formato retangular, onde eu peguei do lado e eu ia girando assim, ele ia mudando de figura. É interessante, porque se você pega uma televisão, a imagem é formada pelo que nós chamamos de pixels. Sim. Nem tinha pixel na época. Nessa época nem tinha, acho que nem tinha pixel. Mas, na verdade, os pixels, eles obedecem à lógica RGB, que seria exatamente vermelho, azul e verde. Ah, olha só. Eram as cores que você via? Eram as cores que eu via. Isso é bastante interessante. Você tem uma formação ampla. Você falou que você tem formação em filosofia, não é isso? É justamente porque nunca soube o que eu queria. Eu fiz um curso técnico em Química, depois fiz letras, depois fiz administração, depois fiz MBA em administração, fiz uma especialização em comunicação à distância, depois fiz filosofia. Então eu pergunto, ainda é muito difícil as pessoas no ramo da ciência ou no ramo dos conhecimentos lógicos, que as pessoas abram a sua mente para, pelo menos, ouvir sobre essas experiências. Qual é a sua sugestão para essas pessoas? Descartes viu que se a Terra está girando em torno do Sol e a gente não vê isso, então a realidade pode estar te enganando de qualquer maneira. Descartes viu isso. Se a Terra está girando e eu não me percebo disso, tudo eu tenho que abdicar de juízo e tenho que refazer tudo. Então, a realidade pode estar nos enganando. E nós temos que abdicar dos juízos feitos, das certezas absolutas, dos dogmas, e temos que refazer tudo isso. O que mais você gostaria de nos contar? Então, eu tive uma experiência de um avistamento de OVNI também, que também mudou a minha maneira de ver o OVNI. Foi assim, há 10 anos atrás, estava jogando tênis numa quadra aqui perto do clube, estávamos em 3 pessoas. E era no final da tarde, o céu estava um azul lindo, 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 algumas nuvens, e eu lá jogando tênis e tal, e não tirava o olho do céu, estava olhando para o céu. Daí a pouco eu avistei lá longe alguma coisa vindo, um colorido bem meio transparente, e eu jogando e cuidando daquilo, achei que era um papagaio, mas era enorme para ser papagaio, mas enfim, alguém fez um papagaio, fiquei olhando, e aquilo veio e desceu. Quando eu vi aquilo enorme em cima, eu chamei os meus 2 colegas que estavam comigo. Vem aqui, disse, olha onde você está vendo, olha ali, você está vendo?
eles não viram absolutamente nada. Mas não era um disco cinza, não era uma coisa redonda. Era tipo um bumerangue transparente, com janelas quadradas e no meio redonda, colorida. Era um bumerangue. E aquilo se confundia mesmo com o azul do céu, mas era impossível não ver. Ele ficou a, sei lá, 50 metros, enorme, simplesmente enorme. E fazendo, olha, tá ali, ó, tá baixando. E eles rindo de mim, e eu dizia, vocês não estão vendo. E eles diziam, não estou vendo. Quando vocês disseram, não, nós não estamos vendo. Que eu olhei de novo, sumiu, foi num jato para cima. Você fala transparente, mas seria translúcido para você poder notar? Não, o translúcido, ele tem uma luz dentro, né? Esse era transparente. O que você via dentro dele era o reflexo da cor do azul. E se tivesse sobre a nuvem, era nuvem, mas dava de ver como você enxergar por um vidro. Então era bem sutil mesmo. Ele era sutil, mas era totalmente visível, porque ele era enorme. Quando ele estava mais acima, tudo bem, tanto que eu nem chamei eles. E quando ele ficou próximo demais, que era impossível não ver, eles não viram. Você sentiu alguma coisa? Medo, atração, comunicação? Eu fiquei extasiada com aquela visão. Por quê? Porque na minha cabeça, OVNI era diferente daquilo. OVNI era uma nave, era cinza, era... Sabe? Não tinha nada a ver com aquele formato. E outra, jamais alguém ia ver e o outro não ia ver. Isso também na minha cabeça ficou... Interessante mesmo. Nunca mais vi. Mas... Depois de todas essas experiências, levando em conta esse momento tão complexo que nós vivemos no planeta, qual a sua mensagem para todos nós? O que eu digo é que a gente pode começar ajudando quem está do nosso lado. Se cada um cuidar de quem está do lado, as coisas vão melhorar. Né? E simplificar, sempre. Se tiver dúvida, simplifique. E outra coisa, abdique de qualquer juízo que você tenha, se você é materialista, se você é cético, abdique de qualquer juízo. Recomece do zero, faça que nem Descartes no discurso do método, que eu acho maravilhoso. E repense tudo, analise por você, não precisa você acreditar nas experiências dos outros. Se você se perceber, se você tiver tempo para isso, você vai viver as suas experiências. E na viagem da vida, nós somos passageiros desse veículo chamado planeta Terra, né? Que ao final dessa jornada, a nossa companhia tenha sido agradável àqueles que estão ao nosso lado. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?